Alô, alô, bonitas, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô aqui no hospital, gente. Pense na lida. Mas, com fé em Deus, vamos pra casa hoje. Meu pai fez uma cirurgia de raspagem de próstata. E aí, estamos esperando a alta. Como eu sei que brasileiros têm essa ausência do pai, né? Eu achei fazer isso para não aparecer as pessoas. Eu achei interessante fazer esse vídeo com coisas que eu aprendi com o tempo. Eu acho que isso pode ajudar outras pessoas. Gente, eu vivi com meu pai, convivi com meu pai, minha mãe e meus irmãos, eu acho que até os meus... Eu acho que uns 14 anos. Então, nessa minha primeira infância, meu pai esteve com a gente. Quando foi nessa idade mais ou menos, de 14 anos, adolescência, ele se separou da minha mãe, né? Essa relação também não foi tão tranquila, mas também não foi tão traumática. Não havia na minha casa agressão física, graças a Deus nunca houve, né? Havia uma agressão verbal e às vezes, muitas vezes, muito mais da parte da minha mãe do que do meu pai, enfim. Então, depois que eles se separaram, ficamos nós. E aí a gente precisou, então, eu, meu irmão mais velho, eu tenho dois irmãos, um pai de pai. E da minha mãe e do meu pai são 2. Então, o mais novo era menor e o mais velho e eu precisamos trabalhar para conseguir suprir as necessidades. Porque ficamos nós 4, né? E a minha mãe sozinha não conseguia arcar com as despesas. Aí meu irmão já era mais adolescente, ele meio que assumiu esse papel, né, de arcar com as providências de comida, essas coisas. E eu também, nesse tempo, foi quando comecei a ser babá. Comecei a trabalhar na casa de família de babá durante esse período. Então eu tinha um pouco eu tinha um pouquinho de ressentimento de 2 fatos. Um é que quando nós éramos pequenos, não vou lembrar a idade, essa casa que nós moramos, o meu pai, que eu até sempre comento pra vocês aqui no vídeo, essa casa do meu pai, ela foi doada como se fosse um cômodo. Eu não sei se aí na cidade de vocês tem, se tiver, comenta aqui. Mas aqui eles alugam todo tipo de coisa. Então, às vezes tem um quarto, um espaço com um quarto dentro. Aí a gente chama de quarto. E tem o kitnet, que já é sala, quarto, cozinha. Aí já tem apartamento, né, que é aquele prédio, condomínio e tal, enfim. Então, a minha avó, que é a madrinha do meu pai, ela tinha uns quartos para alugar vários. Isso há muitos anos atrás. E ela, assim que minha mãe engravidou e eles decidiram morar juntos, ela cedeu um desses quartos pra gente. E aí, nós então moramos nessa casa. E com o período de chuva, a parede da casa desabou, porque era muito frágil, né? A parede da casa desabou, uma parede inteira. Caiu com o período de chuva, gente, foi um horror. A gente dormia quando a parede desabou toda em cima da gente. E aí, depois disso, então, eles decidiram que eles precisavam reconstruir essa casa. Nós ficamos uns 2 ou 3 meses na casa da vizinha do lado, no quartinho do lado também, que ela ficou com pena, né, da gente ter caído. Dormíamos todos no chão, enfim. E aí começou a construção da casa. Mesmo com muita dificuldade, eles conseguiram fazer a casa, e como é pequeno, fizeram de 2 andares. E nesse período de construção, acabou que depois que estava quase tudo construído,
ele decidiu por si só fazer a escada por fora, mesmo porque eles já estavam vindo de ciclo de brigas. E aí com isso ele decidiu que ia fazer a escada por fora e ia morar em cima sozinho. Então essa kitnet ela não tinha quintal, então ficou eu e meus 2 irmãos e a minha mãe no mesmo cômodo, morando 4 pessoas nessa divisória de sala, quarto, cozinha, banheiro. E ele ficou em cima num espaço maior. E desde que ele se mudou, como eles tiveram uma relação assim meio conturbada. Gente, dando continuidade a esse vídeo, que não deu tempo de eu terminar lá no hospital, por isso eu tô terminando ele aqui pra vocês, tá? Acabou que a gente recebeu alta, aí ficou aquela loucura pra chegar no lugar, enfim. Então, como eu tinha falando, né, gente? Assim que meu pai e a minha mãe se separaram, quando eu tinha ali 13, 14 anos, ele mudou para a casa de cima. Na verdade, eles estavam construindo essa casa junta desde que a chuva derrubou a nossa casa e nós éramos bem pequenos. Então, ele trabalhava em serviços gerais. Ela trabalhava de doméstica e junto foram juntando as continhas, construindo cada mês, comprava um saco de cimento, uma areia, tinha um pedreiro que fazia o serviço pra gente para ir pagando aos poucos, enfim. E aí eles construíram essa casa. A casa ainda inacabada, né? Por exemplo, em cima já tinha as teias, mas não tinha reboco, não tinha nada disso. E com uma sequência de brigas, ele decidiu que ele iria fazer a escada da casa por fora, porque como lá era pequeno, a ideia era fazer a sala e a cozinha embaixo e 3 quartos em cima, uma para os meus 2 irmãos, um para os meus 2 irmãos, um para eles 2 e um para mim, que eu era a única menina, né? E aí acabou que com essa separação, meio que esse plano foi de água abaixo, porque ele fez a escada por fora, ele morava em cima, a gente morava embaixo, e meio que ele cortou os vínculos com a gente cortou os vínculos com ele, enfim, então vivemos anos nessa situação. E eu, gente, por um tempo vivi muito estresse, porque eu chegava do trabalho, fazia faculdade, isso já na vida adulta, tá? A gente foi levando essa situação assim por quase 20 anos, ele em cima, nós embaixo, ele sem falar com a gente sem falar com ele. E aí os meus irmãos que foram casando, se mudaram, enfim, ficamos nós lá naquela situação, enfim. Só que eu fazia faculdade, quando eu chegava em casa, gente, eu não conseguia estudar, porque o único horário que eu tinha para estudar era à noite. Eu trabalhava de manhã, à tarde, do trabalho ia para a faculdade, da faculdade chegava em casa e eu tinha um monte de tarefa de fazer da faculdade, né? Porque faculdade não espera, não. Enfim, você tem que cumprir a carga horária. E aí eu chegava para fazer os meus trabalhos de faculdade, as minhas coisas, a gente ficava com um pisa em cima, que eu nem sei, inclusive, se isso não vai interferir lá no meu apartamento. Eu espero que não tenha ruídos. Porque a gente incomodava muito, era muita batida. E a gente não conseguia simplesmente estudar. Por essas razões e algumas outras brigas, a gente acabou, eu ainda acabei entrando em alguns tipos de discussões com ele, que nesse tempo não me orgulho, não foi legal. Mas eu também não tinha pouco autoconhecimento, tinha muitas feridas abertas, né? Muitas coisas, e enfim. Aí então, em 2020, foi quando o meu marido veio de vez pra cá. E aí nós moramos 2020, 2021, a gente ficou nessa casa, ainda tava meio nesse período de pandemia. E aí essa casa aqui, eu passei e vi a placa dela para alugar. Eu falei assim, mãe, vamos se mudar? E a minha mãe já trabalhou nessa casa aqui, de faxina aqui, né? Ela já trabalhou nessa casa, ela conhece a dona dessa casa. Eu falei, mãe, vamos dar um tempo fora, a gente aluga aqui. Com o valor daqui, a gente junta mais 200, 300, 400 reais e vamos mudar. A gente passa um tempo fora, porque também coincidiu da gente ter um carro e depois dele comprar um carro, um carrinho meio simples. E aí ele queria estacionar onde a gente estacionava, e aí começou a ficar gerando maior confusão, e sei o quê. Primeiro a gente comprou, chegou já quando meu marido veio, já trouxe o carro. E aí a gente já estacionava em um lugar fixo, tinha feito a pintura, era na rua, né? Porque lá era pequeno, mas aí depois ele comprou esse carro Pode dele, aí ficava botando no mesmo lugar da gente.
A gente chegava cansado para estacionar, já estava ocupado o lugar que a gente tinha separado. E era a maior confusão. Aí eu cansei, sabe? Já estava assim meio que saturada. E na verdade eu até me arrependo. Porque eu acho que nós deveríamos ter feito até isso antes. Aí eu falei, vamos mudar, vamos dar um tempo daqui. É numa rua embaixo, 2 ruas depois, né? É como se lá fosse mais lá embaixo. E a gente mora agora aqui na parte de cima. Aí nós decidimos que nós íamos morar aqui. Então a gente veio morar aqui. Nesse período foi bom para ele entender também que ele estava praticamente só. Ele começou a se sentir realmente só. A outra coisa foi que ele meio desencanou porque a minha mãe, ela tinha um pouco de resistência de deixar que ele formasse outra família em cima da nossa cabeça, né? Porque aquela casa que ela tinha suado, eu até entendo um pouco, né? Você pensa, você fazer de tudo pra planejar uma coisa com uma pessoa, na hora a pessoa muda o plano pra bem B.O. dela, porque pra ele foi bom, ele ficou com a casa de cima, ventilada, o mesmo espaço que nós dividíamos para quando ele dividia sozinho, não ajudava mais nas despesas, a gente tinha que se virar só. Meu irmão mais novo, eu adolescente, meu irmão já entrando na maioridade, ele não dava nada, passava do bom do melhor, entendeu? E nós ficávamos passando o maior aperreio. Então, eu acho que esse suporte, eu acho que quando você se separa de uma esposa, de uma mulher, enfim, de uma cônjuge, você não pode levar essa separação para os seus filhos. Isso é muito arriscado, sabe? E foi o que ele fez. Hoje eu entendo que ele também não recebeu amor, saiu do interior com 17 anos, não teve carinho de amor, de pai, de mãe. Enfim, hoje eu vejo que os irmãos dele são um pouco próximos deles, mas não existe abraço, afeto, carinho, palavras de afirmação, presente, não existe nada disso. E aí, então, nós mudamos aqui, hoje nosso contato ficou menos ainda, porque não tinha aquilo de ver todo dia, de se desfazer, não tinha mais. E ele desencanou no sentido de que a gente não estava lá, a gente não estava mais lá, que ele poderia levar o que ele quisesse, que a gente já não estava mais nem aí para a vida dele. Então, realmente foi um rompimento desse ciclo de muitos e muitos anos. E aí a gente seguiu por aqui, viver nossa vida, seguir. Quando foi um tempo, eu soube que ele tinha adoecido, mas não sabia de quê. E, na verdade, o meu irmão que me ligou para me falar. Porque nesse período que nós mudamos para cá, houve uma aproximação dele com os meus outros irmãos. Comigo não, porque também eu já sou um pouco mais... Eu já era, né, um pouco mais fria. Tudo bem, quando foi... o meu irmão me ligou dizendo que ele estava muito doente, não sei o que, e sem dinheiro. Nesse período eu botei um crédito para ele e ele mandou um áudio me agradecendo. Essa comunicação ainda era pelo meu irmão. E aí, depois de uns 2 dias, a minha tia, que é a irmã dele, me ligou dizendo que não tinha pessoas para ficar com ele, se eu podia ir ficar um dia com ele. E aí, gente, eu me vi assim, encurralada. Eu até levei isso pra terapia, porque, não sei, eu acho que eu ainda tinha muitas... Ao mesmo tempo que eu tinha muitas mágoas e muitas indiferenças, eu não sabia, não sei nem me explicar, sabe? Enfim, aí eu liguei pra uma pessoa que trabalha aqui dormindo em hospitais, é como se fosse quase uma profissão. A pessoa dorme em hospitais, você não pode ir, você paga a diária dela, eu acho que é R$120. Aí ela passa 12 horas com o doente no hospital, ou com o recém-nascido. Aí eu entrei em contato e ela estava, eu acho que no período de férias, enfim, ela não podia ir. Era um domingo que eu teria que passar. Aí eu liguei para outra pessoa, não consegui, enfim, falei, então eu vou. Por um lado, gente, eu já estava assim meio querendo liberar um perdão, né? Deus já vinha falando isso comigo. Nós teríamos um período para se perdoar. Mas só que perdoar não é você conviver, não é você esquecer tudo que aconteceu, né? Enfim, e eu sou bem ciente disso. Então, como não tinha ninguém para dormir lá, me pediram para eu ir e eu fui. Eu até achava que ele estava ali no momento final da vida dele, sabe? E quando eu cheguei lá, gente, ele realmente estava numa situação muito crítica. Ele estava com um problema de próstata, estava entupindo o canal urinário. Só que eles estavam achando, os médicos lá dessa unidade de saúde estavam achando que ele estava com problema renal, que ele não urinava por causa do problema renal.
e tá aquele água nele, água. Quando eu cheguei lá, ele já estava 2 dias, eu acho. Eu acho que é uns 2 dias, umas 24 horas, gente. Que ele tava tomando água sem conseguir urinar. Gente, sério, quando eu cheguei lá, parecia que ele tava grávido de 9 meses. A barriga dele tava muito grande. E aí eu vendo ele com doce, vai indo, quase já... A gente passou um dia, tá? Ele tomava morfina, remédios muito fortes, dava aquela aliviadinha, mas quando ele acordava, já aquele desconforto, como se a sensação como se ele fosse explodir. E aí eu dei um Google aqui no meu celular, fui ver direitinho o que era e vi que várias pessoas que têm a barriga muito grande faz tipo uma cirurgia como se fosse tipo quase uma... Não sei se ele faz um buraquinho na barriga da pessoa para poder tirar. Isso se dá mais pessoas alcoólatras. Ele não bebe nem fuma. Mas eu disse que era a única opção que eles tinham que fazer. Eles tinham que fazer uma incisão na barriga para tirar aquele acúmulo de água. Porque senão a barriga dele ia explodir, ele ia morrer lá. Eu ia responsabilizar eles. Eu comecei a ir em cima, ir embaixo, falar com o médico, falar com o outro, falar com o enfermeiro, falar com o outro, falar com o outro. Gente, por fim, chegou uma enfermeira abençoada lá. Eu pressionando os médicos. Chegou uma enfermeira lá, com a maior calma do mundo. Trocou a sonda. E na hora que ela trocou e conseguiu realmente passar por todo o canal urinário, gente, saiu muitos, acho que mais de 8 litros de urina, sabe? Muita urina a noite toda. Foi que ele foi sentindo aquele alívio e por fim ele melhorou. Porém a luta já estava começando, né? Só estava começando, porque a gente começou a brigar então pela cirurgia dele do SUS. Esse primeiro contato que nós tivemos foi um contato muito profundo, sabe? Porque ele tava ali nos últimos dias dele, eu tava vendo aquela penitência, sabe? E eu me compadeci, intercedi pela vida dele, orei, pedi muito a Deus e graças a Deus deu certo, né? Conseguiram descobrir o problema, conseguiram resolver esse problema. Aí ele ficou sondado um tempo, todos esses tempos ele ficou sondado e a gente começou a correr para colocar o nome dele na lista de espera do SUS. Aí essa semana ele foi chamado, conseguiu fazer a raspagem de próstata, né? Essa semana ele vai passar pela avaliação médica, tirar as sondas e tudo, mas graças a Deus a gente já sente que ele tá muito mais saudável, bebendo bastante água, comendo direitinho, se alimentando direitinho e finalizando então esse ciclo aí de doença que foi muito desafiador, foi quase 8 meses, né, de todo esse processo. E aí, gente, esse canal, ele é um canal de finanças. Mulher Investe, né, o meu canal da Dai. E já fazia um tempo que eu lia e ouvia podcast, lia alguns livros e via algumas informações de pessoas dizendo que o pai, ele tem um papel importante nas suas finanças. É um pouco parecido com o que fazem a constelação familiar. O pai, se você perdoar o seu pai, você consegue ter abundância na vida. Eu não sei se eu acreditava em tudo isso, mas não custa também acreditar, né? Então eu comecei a fazer esse exercício, por mais que eu estava visando a minha melhora financeira, né, tirando esses pesos de culpa, de medo, tentando curar as minhas feridas, para realmente prosperar na vida. E eu comecei a fazer essas afirmações no meu próprio íntimo, comecei a pedir perdão, comecei a perdoar, e aí aconteceu todo esse processo, e eu fui uma pessoa que fiquei muito do lado dele, ajudando, conseguindo comprar uma medicação daqui, fazendo uma biópsia dali, fazendo um exame dali, fazendo um exame de lá. Então, hoje eu vejo que ele reconhece que se não fosse essa força, essa disposição, né, ele não sei se estaria aqui. Então, ajudei ele muito nesse processo, me sinto livre, me sinto leve, né, nesse sentido. Óbvio que não tem um amor mais profundo do mundo, eu acredito que, na verdade, esses últimos tempos, inclusive, eu acho que o sentimento... Nomear as nossas emoções é difícil, mas nomeando aqui o mais próximo do que eu senti
foi piedade, foi pena, sabe? E não totalmente amor. Mas eu acho que nós teremos bastante tempo para construir isso. Eu sei que ele também tem pensamentos assim muito diferentes, porque é outra geração, não é uma geração tão livre como nós somos, né? Enfim, com tanto conhecimento. Mas eu o respeito, né? E aí aos pouquinhos eu vou também tentando passar. Eu acho que não sei se vai ser uma relação boa, também não sei se eu tô criando muitas expectativas e achar, né, que ele vai querer se reaproximar, enfim, principalmente depois que estiver bom, eu não sei, gente. Mas essa foi uma história de reconexão, que começou antes, nas minhas próprias afirmações de perdoar. Tem uma amiga que ela é consteladora e ela sempre falava isso. Dai, o pai é importante nas suas finanças. Se você perdoar o seu pai, você vai ser muito mais próspera. E aí, não é que eu tinha muita indiferença, eu tinha muitas feridas, mas ao mesmo tempo eu não sentia falta, eu não criei aquele vínculo, sabe? Então era uma confusão de sentimentos que ainda eu ainda tô assimilando tudo, sabe? Mas eu sei que nós, né, principalmente as pessoas que têm a minha idade, 35, essa semana agora eu faço aniversário, próxima semana, começo do mês, e eu sei que nós temos, né, fomos criadas por uma geração de pais ausentes. Essa geração agora talvez seja um pouco mais afetiva, né? E aí, eu sei que vocês podem ter algum problema com o pai de vocês, e vocês podem fazer esse exercício, gente. Não sei se você talvez não conheça seu pai, ou talvez ele já não esteja mais nesse plano, esteja em outro. Mas faz esse exercício de perdoar. A menos que você tenha sido vítima de crimes por parte do seu genitor. Aí você denuncia, vai em busca de justiça, para que isso também, de fato, se conclua. Né? Porque às vezes esse senso de justiça dá um pouco de paz pra gente. Mas se for perdoável, se for ausência, se for coisas, né? Eu li uma vez que quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando um veneno que faz ruim pra você. Não é pra outra pessoa. A outra pessoa tá vivendo a vida bem, né? Então, pelo seu bem físico, mental, pelo bem das suas finanças, vai perdoando. Seu pai, sua mãe são a base da sua família. Imagina eles, né, diante dos teus olhos, e faça mensagens afirmativas: eu te perdoo, eu não entendo isso, eu me chateei por isso, eu me entristeci com isso, você me feriu aquilo, e vai falando essas feridas. Até que vocês tenham a oportunidade de ter uma conversa difícil. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu pretendo tê-la. Eu já tive ela com a minha mãe, porque eu amo. A gente ama, a gente tem conversas difíceis, então eu conversei com ela justamente a respeito dessa reaproximação que ela não queria. Mas aí eu não posso carregar um peso de uma separação se eu agora me casei e ainda não me separei do meu marido. Então eu não posso arcar com esse relacionamento, né? Mesmo que seja dos meus pais, das minhas mães, eu tenho que deixar cada um viver a sua história. E tô aprendendo com isso, então precisei de muitos anos até separar essa sua história, essa não é a minha história. Então deixa eu construir a minha história, mesmo porque a minha mãe também perdoou o pai dela, conviveu com ele ali nos últimos meses de vida, ano de vida, enfim, que ele veio se tratar aqui em São Luís. Então, ela perdoou toda a ausência que ele teve com minha avó. Então, era justo também que eu tirasse esse peso das minhas costas. Então, não foi só por ele, foi só por mim. Foi por mim também. E aí, eu vou contando pra vocês nos próximos capítulos, né? Como é que vai ser isso. Tá certo? Como aqui, gente, é um registro da minha vida, essa reaproximação do meu pai depois de 20 anos, mesmo morando ali, ó,
sendo separadas por uma laje, fisicamente, mas sentimentalmente numa distâncias quilométricas, né? Eu tô tendo força e não faço por obrigação, mas estou me redescobrindo, me permitindo, perdoando, respeitando o meu limite. Por exemplo, agora esses tempos, ele precisou fazer alguns exames e ele não tinha nada guardado, nada, R$1. Aí eu falei, não, eu tenho um valor guardado, mas eu não posso tirar esse valor que eu passei anos juntando. Não posso. Então eu ajudei assim, a gente parcelou algumas coisas no cartão, algumas coisas que precisavam ser à vista eu até paguei, mas era de valor mais baixo. E essas coisas assim de valor mais alto, biópsia, uma série de situações, a gente foi parcelando no cartão e ele está arcando com esse custo da saúde dele, né? Então, às vezes a gente pensa que autoconhecimento é só luz, mas é muita sombra. A gente também precisa se encontrar, a gente descobre lados da gente difíceis, a gente descobre defeitos da gente difíceis, a gente precisa dizer não, a gente vive numa briga constante entre a razão e o coração. Não, eu quero ajudar, mas se você ajudar, você se prejudica. Então, enfim, gente, eu quero trazer mais esse tema aqui pro canal. Outro dia eu sentei na mesa com uns amigos meus e aí eu tava falando isso, que eu mudei de lá porque nós vivíamos assim nessa briga, não sei o que, estacionamento, lá. Falei, quer saber? Quando eu mudei pra cá, eu acho que a diferença que nós pagávamos de aluguel, eu acho que era R$200. Alugamos lá, com o valor que a gente pagava aqui, era R$200 de diferença. Aí eu disse para meus amigos, olha, a minha paz hoje custa R$200, que é o valor que eu tenho que tirar mais do meu salário para pagar o aluguel, mas eu tenho paz, eu tenho sossego aqui, sabe? Tem garagem, a casa vai ficar trancadinha, tudo fechado, tudo. Então, a minha paz custa R$200. Aí depois esses meus amigos, né, que eles eram casados, disseram que estavam tendo um problema familiar. E aí também, né, questão de casa, queriam a casa lá, a família deles, o pai e a mãe faleceram, e aí o pessoal começou a brigar pelas casas. E aí eles disseram que eles lembraram muito de mim. Dizendo, não, a gente vai alugar aqui, e vai para outro lugar, e vai procurar um lugar para morar, porque por mais que a gente pague um aluguel, mas tenha sossego, é o que a gente precisa. Eu falei, é verdade. Eles poderiam alugar um lugar maior, um lugar que eles podiam fazer o negócio deles, que eles são empreendedores, né? Um lugarzinho que eles possam atender o cliente deles mais confortável, com mais segurança. E Deus abençoa. E é assim, gente. Então, essa é a história, né, que eu tenho de reaproximação com meu pai. Como isso mexe com um pouquinho aí de finanças. Se você nunca ouviu falar sobre isso, pesquise sobre essa constelação familiar. Eu não sou totalmente a favor, tá, da constelação familiar, mas também não sou totalmente contra, porque eu sei que essa técnica era bastante usada. Pessoas do Holocausto, digamos assim, usavam essas técnicas para obter o perdão, né, das crueldades dele. Por isso eu tenho esse pontinho contra. Mas ele, usado para o bem, é uma coisa que pode sim te ajudar a melhorar as suas relações com seus pais, com seus familiares, que a gente sabe que todos nós enfrentamos problemas, né, com famílias, em um momento ou outro. Mas o amor, gente, ele sempre vence, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, se inscreve aqui no canal para me ajudar, me motivar cada vez mais a estar aqui compartilhando minha vida e te inspirando a partir da minha própria experiência real, tá certo? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.